Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Olá, o Minas Urgente desta quarta-feira começa com esta imagem aí do cemitério Parque dos Buritis, onde hoje, por volta das 11 horas da manhã, foi enterrado o Jean Vitória. Jean Vitória foi uma das vítimas de ontem na BR-365, uma tragédia ontem de manhã na BR-365, entre Patos de Minas e Varjão de Minas. Foram 6 vítimas nessa tragédia. Um homem já foi enterrado, o Jean já foi enterrado por volta das 11 horas da manhã. Ainda há passageiros internados, inclusive crianças. Eu queria expressar logo, em nome da Band Triângulo, nosso sentimento e solidariedade aos parentes e amigos dos mortos. Também aos feridos e mesmo os que saíram ilesos do acidente, mas por terem passado por momentos de terror. Mas claro, o luto é o pior de tudo. Perder um ente querido de forma tão violenta e inesperada. É isso, uma tragédia que ninguém, claro, espera. Este é o Jean, foi enterrado agora de manhã no Parque dos Buritis. Ele é de uma cidade do Espírito Santo. Tinha feito esta viagem, uma viagem que foi feita por 50 pessoas, fizeram ali uma excursão e foram para Salvador, para passar o Réveillon à beira-mar em Salvador. Saíram de Uberlândia, foram para Salvador e retornaram para Uberlândia. E no retorno, entre Varjão de Minas e Patos de Minas, houve este acidente. Nossos sentimentos mais profundos, como eu disse, a todos os parentes dessas 6 pessoas que foram mortos nesta tragédia. Vamos às pessoas. Esta imagem aí ela é da Lidiane da Rocha, de 44 anos, que também estava no ônibus. Leonardo Rocha Francalance, de 39 anos, é este jovem também estava no ônibus, na BR-365, que tombou. Maria das Graças Nunes de Oliveira, de 49 anos, outra vítima dessa tragédia. Paula de Oliveira Medeiros, de 47 anos, também estava dentro do ônibus que capotou na BR-365, entre Varjão de Minas e Uberlândia. Rita Shirley Carvalho, 75 anos, mais uma vítima deste acidente terrível. No início do ano, a gente abre o ano de 2026 aqui na região com essa tragédia. É preciso destacar, gente, algumas coisas deste acidente. Vamos lá. Inicialmente se trata de uma fatalidade, né? Houve uma aquaplanagem. Que é a aquaplanagem? É aquela fina camada de água, é uma lâmina fina de água que fica na água, no asfalto, quando chove. Então, houve uma aquaplanagem, pelo menos as primeiras informações, as primeiras investigações indicam que houve uma aquaplanagem. O motorista, claro, perdeu o controle da direção, bateu nos eucaliptos que ficam à margem da rodovia. Segundo os passageiros, ele não estava correndo. Por isso que, inicialmente, tanto os especialistas quanto eu digo que houve uma fatalidade. O que é uma fatalidade? É quando foge do controle do ser humano evitar algum tipo de acontecimento. Parece, pelas investigações iniciais, que o que aconteceu foi isso. Houve, então, ali a perda do controle da direção, já que o carro derrapou, rodou na pista, tombou e bateu nos eucaliptos. Mas eu queria chamar a atenção agora para algumas coisas. Houve alguns problemas nesta viagem. O ônibus quebrou 2 vezes na volta, isso mesmo. Na volta de Salvador até aqui, Uberlândia,
houve dois problemas neste ônibus. Primeiro, o ônibus quebrou, mas foi ali um problema rápido, problema que foi resolvido. Depois, numa outra cidade, já no interior da Bahia, houve um outro problema, um problema mecânico mais sério. E aí não teve como continuar a viagem. O que é que foi preciso? Preciso trocar um ônibus. Teve que ser enviado um ônibus de reserva para que essas pessoas que foram celebrar o Réveillon lá em Salvador pudessem retornar a Uberlândia. Isso já é um estresse, né? Você tem toda a sua vida programada, é uma viagem longa, houve dois problemas no ônibus e aí o ônibus precisou ser trocado. Este carro reserva não tinha licença para esta viagem em específico. Calma, eu vou explicar. Estava tudo certo com a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mas cada viagem, gente, precisa ter uma licença. Eu pesquisei e isso não influenciaria muito no acidente, mas é lei e precisava ser cumprida. O que é essa licença? Essa licença vai abordar coisas como se o motorista estava tudo ok com o motorista, se estava tudo ok com a documentação, enfim. Mas é preciso questionar sobre esse carro reserva. Quais as condições deste ônibus reserva? Estava tudo ok com ele? É preciso investigar isso. Porque quando é um ônibus reserva, eu acho que há aí um certo problema. Por quê? Geralmente o ônibus reserva, ele não é o ônibus mais novo. As empresas colocam para rodar ônibus mais novos, é claro, ele vai servir aos passageiros. Então são os ônibus reservas que são os ônibus mais novos que estão aptos a fazer a viagem. Os ônibus reserva geralmente são os ônibus mais velhos. Não sei se trata deste caso, mesmo porque há um questionamento de que a empresa que levou os passageiros para Salvador, ao trocar o ônibus reserva, ainda não era esse ônibus reserva não era da mesma empresa. Então, é preciso averiguar alguns problemas que eu vou durante aqui, a gente vai chamar agora a Maria Eduarda, que está num velório aqui na cidade. Ela chega com informações, mas daqui a pouco eu volto para falar sobre os problemas desta viagem. Vamos lá com a Maria. Maria, boa tarde para você, onde você está? Boa tarde, Alexandre, e para você que nos acompanha. Bom, eu estou aqui na Avenida Vasconcelos Costa, em frente à funerária Olavo Chaves, para passar aqui no velório do Leandro Rocha, de 39 anos, que nasceu aqui na cidade de Uberlândia. Ele, que faleceu neste acidente grave na BR-365 e foi reconhecido, a gente conversou aqui com os familiares, ele foi reconhecido pelo irmão, o irmão foi até Patos de Minas, e pelos familiares, as informações que eles nos deram é que a empresa prestou até o momento a assistência necessária para eles. Este homem, nasceu em 17 de novembro de 1986 e ele trabalhava como guarda-vidas. De acordo com as informações repassadas também, a família está bem abalada aqui no local, uma história muito triste, E também foi confirmada pela família essa troca de ônibus, por parte da empresa responsável. O sepultamento deste homem está previsto para acontecer no cemitério Parque dos Buritis às 18 horas da noite aqui em Uberlândia, e os familiares e amigos prestam aí as suas últimas homenagens. Que Deus possa confortar o coração das famílias e familiares, Nós todos prestamos as nossas humildes condolências neste momento tão triste, Alexandre? Ok, obrigado, Maria. Isso mesmo é o que eu disse inicialmente, os nossos sentimentos, é Deus que vai confortar estas famílias. Nós vemos aí, está aqui na tela para você, uma das vítimas desse trágico acidente na BR-365. Então, eu estava falando para vocês, o ônibus precisou ser trocado depois de o ônibus original ter levado
esses passageiros até Salvador, ter quebrado 2 vezes. E aí eu dizia que geralmente, eu não estou dizendo que foi esse caso, mais uma vez eu vou repetir, eu não estou dizendo que foi esse caso. Mas geralmente o que acontece é que carro reserva fica lá no pátio. E não vai ser o carro novo, eles não vão comprar, a empresa não vai comprar um carro novinho, 0 quilômetro, para ficar lá no pátio como reserva. Não, geralmente é um ônibus que foi usado. E aí eles substituem a frota e esses ônibus usados ficam lá parados para, se houver algum problema nesses ônibus que estão rodando, eles serem colocados para rodar. Então é preciso saber, estava tudo bem com os pneus desse ônibus? Estava tudo certo com a parte mecânica? Os motoristas, isso é muito importante, os motoristas estavam descansados. Eu vou lembrar uma coisa, né? O motorista não tinha curso apropriado para dirigir um veículo de maior porte, com mais de 6 passageiros. Isso é um problema. Isso é um problema. Se ele não tinha um curso, se ele não estava preparado para dirigir um veículo de grande porte, é claro que qualquer problema que dá nesse veículo, se ele não tem uma preparação, vai ser muito mais difícil ele manter o controle desse veículo, ou ele encontrar uma saída rápida para tentar resolver o problema e evitar um acidente. Eu não estou dizendo que foi o caso. Como eu disse, eu comecei aqui o programa dizendo que inicialmente se tratou de uma fatalidade, já que houve uma aquaplanagem, o veículo rodou e bateu em árvores. Enfim, tudo isso tem que ser muito apurado. Gente, são 1.637 quilômetros de Salvador até Uberlândia. Mais de 30 horas de viagem, ou seja, é uma viagem cansativa, muito cansativa. Os passageiros queriam voltar logo, já tinham celebrado, já tinham se divertido lá em Salvador. Em Salvador, a queima de fogos se restringia, eu falo isso porque eu sou baiano, eu sou de Salvador, se restringia ali ao Farol da Barra. Tinha queimas de fogos, como tem no Rio de Janeiro, que é o maior Réveillon do país. Mas no Farol da Barra há queima de fogos. Mas como a cidade foi crescendo, a prefeitura distribuiu essa queima de fogos para outras praias também, justamente para distribuir às pessoas. E é um espetáculo muito bonito. Com certeza essas pessoas saíram daqui de Uberlândia, foram justamente ver essa queima de fogos, celebrar com amigos que estavam lá, ou mesmo com os parentes. Infelizmente, a tragédia ocorreu em cerca de 278 quilômetros de distância para chegar aqui em Uberlândia. Menos de 4 horas do destino final. A gente lembra que esses 1.673 quilômetros, eles são feitos em mais de 30 horas de viagem. E essa tragédia aconteceu pouco mais de 4 horas de viagem. A gente está passando aí na sua tela as imagens das 6 vítimas dessa tragédia. 6 pessoas que, como eu disse, foram celebrar a passagem do ano, contrataram a excursão, mas infelizmente não conseguiram chegar ao destino final. Infelizmente. Vamos agora falar com Carlos Vilela, ele está ao vivo na casa também, está com 2 pessoas aí, está ao vivo na casa de uma outra vítima, onde está ocorrendo o velório desta pessoa, ele tem todas as informações. Carlinhos, boa tarde para você. Antes de mais nada, por favor, transmita a essa família o meu sentimento, o sentimento da Band Triângulo diante dessa tragédia. É com você. Boa tarde, Alexandre. Na medida do possível, para todos ligados no Minas, está transmitido os sentimentos da Band Triângulo, a filha Dara e também a prima, né, sobrinha, a Luciana, da Lidiane. A Lidiane que tinha 44 anos e tinha um sonho, o Leal, que era conhecer a Bahia, conhecer a cidade de Salvador e passar um final de ano lá. E agora não retorna mais para o convívio dos familiares. Eu vou conversar com a Dara, que é filha da Lidiane, porque
não temos nem palavra para dizer como é que é receber a mãe de volta desse jeito. Nós estamos vendo aqui toda essa comoção, uma pessoa que tem uma amizade muito grande, muitas pessoas aqui prestando a sua homenagem, Dara. Sim, minha mãe era muito amada, como dá para ver, né, a quantidade de gente que tem aqui. E é que nem você falou, era o sonho dela ir para Salvador. E ela realizou, graças a Deus, ela realizou esse sonho. Minha mãe, a morte encontrou ela vivendo, porque ela foi feliz nessa viagem. Tudo que ela pôde fazer, ela fez, ela dançou, ela curtiu, ela bebeu, ela brincou, ela passou a virada de ano conforme ela queria, conforme ela planejou. Só que, infelizmente, ela pagou passagem de ida e volta e hoje minha mãe não está voltando para casa, né, viva. A minha mãe não volta para casa mais. Então, eu não sei nem o que falar muito, sabe? É só revolta. O meu sentimento agora é de revolta, porque minha mãe pagou muito caro nessa passagem. E é como eu tô falando, ida e volta. Era o terceiro ônibus já que quebrou. Não foi um, não foi dois, foi três, sabe? E a minha mãe mandou áudio para mim, mandou áudio pra gente no grupo da nossa família, ela explicando que estava trocando de ônibus. Inclusive, a minha mãe fala que estava vindo gente em pé. Aí você pensa que absurdo vir de Salvador para Uberlândia em pé. Que empresa que é essa que eles não deu suporte? Foi falta de comunicação, informação. E, Léo, a Tara estava lembrando que antes de perder a mãe, recentemente também perdeu um irmão. Eu vou conversar com a Luciana, que é a sobrinha da Lidiane, porque vocês fizeram toda uma peregrinação durante essa madrugada, noite de ontem, 24 horas ligados direto, Luciana. E lá em Patos de Minas, a dificuldade não foi pequena, não, mas para poder trazer a Lidiane para cá. A dificuldade começou a partir da reportagem que nós vimos na televisão, né? Porque nós teve notícia do acidente pela televisão. Então, a partir do momento que nós vimos aquela reportagem, nós deduzimos que era o ônibus da minha tia e fomos investigar, ligar. Inclusive, a minha prima ligou para o dono da empresa de excursão e não tivemos sinal da parte dele. Depois nós, por conta própria e por ajuda, né, de família, de amigos que são queridos nossos, queridos da minha tia também, nós conseguimos ir para Patos de Minas. Eu fui a primeira a chegar lá como família da Lidiane. No trajeto nós foi ligando nos hospitais de lá, minha prima foi ligando também para nós ver se nós encontrava registro dela e nós não encontrou até chegar lá. O rapaz que me levou é meu patrão, ele conseguiu saber na hora onde estava a minha tia. Luciana, o Alexandre Leal, apresentador do Minas Urgente, quer fazer uma pergunta. Alexandre, pode dizer, Alexandre. Carlinhos, eu fiquei muito impressionado com o que disse a filha da Lidiane. Ela disse que a Lidiane, conversando com a Lidiane, justamente nesses problemas da volta, a Lidiane passou um áudio para ela, via WhatsApp, dizendo que havia, inclusive, pessoas em pé. Por quê? A Lidiane explicou por que havia pessoas, foi uma pessoa só, foi mais de uma pessoa que estava em pé dentro do ônibus, porque isso é absolutamente fora do normal, isso é proibido, ninguém pode viajar em pé em um ônibus, Carlinhos, principalmente uma viagem tão longa. Por gentileza. Pois é, Dara, nos áudios que a sua mãe te enviou, né, relatando que ela viajou certa distância em pé, era por lotação? O ônibus estava cheio? Ela chegou a comentar isso com você? Minha mãe me mandou um áudio, ela mandou um áudio para a gente no grupo da família para tranquilizar, porque esse não era o primeiro ônibus, né? Era inclusive o último ônibus, foi esse que capotou. Ela mandou um áudio falando o seguinte: gente, a gente já está saindo daqui, graças a Deus. A gente vai chegar em casa por volta de noite, madrugada, que seria essa madrugada, né? E tá indo gente em pé. Ela relatou que estava vindo gente em pé também. Pois é, e o relato também, Leal, é de que até agora ninguém teve uma visita da empresa, mas nem sequer uma menção de apoio, de ajuda,
porque a despesa é grande. Nós estamos vendo aqui a dificuldade que é e que vai ser ainda, ô Luciano. Sim. Quando eu cheguei lá no IML, eu encontrei os donos da empresa lá. Eles são um casal. Eles nem me olharam. Eles não falaram nada comigo. 5 minutos depois, o dono da empresa saiu de lá e eu nem percebi que ele saiu. E a esposa dele permaneceu por um E tempo. vocês mandaram mensagens, fizeram ligações. Nós ligamos, mandando mensagem, eles não responderam. No primeiro momento, nós achou que eles também teriam acidentado, por isso não responderam. Mas quando eu cheguei lá e vi eles lá no IML, porque eles estavam lá no IML, eu fiquei indignada com aquela situação, porque eles estavam lá sentados, estavam com telefone, eles poderiam ter ligado, mandado uma mensagem no grupo da excursão mesmo, para as famílias tudo olhar lá, alguma coisa, mas eles não fizeram nada. Passou pouco tempo depois, a esposa dele também foi embora. Mas antes dela sair, o meu patrão conversou com ela. Ela falou que o ônibus teria um seguro e que ia acionar esse seguro para poder dar suporte para as famílias. Mas até agora nada e nem uma prestação de contas que nem fosse a financeira, mas um apoio para a dor da família aqui. Até agora nada, nada. Alexandre, mais alguma pergunta? Porque nós temos também, hoje eu percorri outros locais aqui da cidade de Uberlândia com vítimas aí dessa tragédia na 365 acontecida na manhã de ontem, quando 6 pessoas perderam suas vidas, entre elas a Lidiane, né? E também aqui de Uberlândia, mais cedo eu estive no cemitério Parque dos Buritis, onde está sendo velado o Jean Carlos. O Jean Carlos também, que estava na excursão, era um sonho dele. E com um detalhe, o Jean Carlos, ele era do Espírito Santo, né? E não tinha família aqui, mas tinha muitos amigos, assim como a Lidiane. Podemos ver aqui na porta da casa dela, onde ela está sendo velada, sepultamento marcado para as 2 horas no cemitério Campo do Bom Pastor. Mas nós estivemos também no Parque dos Buritis, aonde está sendo sepultado, até por falta de recurso para ser trasladado lá para o Espírito Santo, na terra natal, teve que ter ajuda e apoio de amigos para fazer um sepultamento digno, longe dos familiares aqui em Uberlândia. Nós conversamos com uma das amigas do Jean Carlos, que está sendo neste momento velado no cemitério Parque dos Buritis, aqui em Uberlândia. Veja. Não muito, assim, a gente tem um grupo de orações na igreja, que é Café com Deus, toda segunda-feira, 6h30. Então a gente se encontrava lá. Então quando o líder do grupo mandou para nós que ele tinha falecido, eu fiquei muito assustado, porque ele era novo. E aí eu perguntei o que é, ele falou foi do acidente, esse fatídico acidente que teve né, lá na 365. Eu falei, nossa, então ele está entre as vítimas. Então, já era um cara que era muito, você via nele a expressão do amor de Jesus, né? Que é onde a gente pode ter empatia pelo próximo. Ele sempre teve isso, apesar de todo o percalço da vida dele, ele teve isso. E agora nós estamos homenageando, a última homenagem a ele, trouxemos ele de Patos para cá, o pessoal fez uma força-tarefa, juntou um dinheiro para trazê-lo, e eu creio que isso vai confortar bem ele lá onde ele está, que é do lado do nosso pai. Assustem muito, né? Porque quando existe uma doença, existe um preparo da família, dos amigos, de todo mundo, né? E essa tragédia que aconteceu não só com ele, que a gente sente pelas outras famílias também, por todo mundo que estava no ônibus, mas é uma dor, assim, imensurável. A gente fala que nós perdemos o melhor sorriso que a gente tinha, eu falo que ele era meu anjo negro. Uma pessoa que, qualquer momento que ele tivesse com algum problema, ele estava com a gente, ou a gente tivesse alguma coisa, rabugento às vezes, mas um amigo, assim, de muitas pessoas, um amigo que vai ficar no nosso coração. A dor é grande, mas a gente precisa entender também a vontade de Deus, né? Porque a gente não comanda tudo. E era para ser assim com ele, infelizmente. Então aí, os depoimentos, a homenagem feita ao Jean Carlos, que está sendo velado também aqui em Uberlândia, uma das vítimas dessa tragédia. Nós aqui também solidarizamos com a Luciana, com a Dara, filha e sobrinha da Lidiane. E nós torcemos, né, o Léo, para que todas as famílias das vítimas que foram
né, desse acidente aí na 365 tenha uma devida atenção e que, de acordo com o que reza todos os contratos de locação e de viagem, todos os itens, né, sejam cumpridos conforme legislação em vigor. Essa é a torcida. Mas, acima de tudo, que a solidariedade seja a primeira a ser prestada às famílias das vítimas, não é mesmo? É isso mesmo, Carlinhos. Eu estava observando, quando você estava entrevistando a filha e a sobrinha da Lidiane, que muita gente entrava na casa. Então é sinal que a Lidiane era muito querida. Diga à família que esse sorriso que a gente vê na foto da Lidiane, eu tenho certeza que ela está ao lado do pai, dando esse sorriso. Não só ela, mas as outras vítimas também desse acidente. Carlinhos, muito obrigado a você por enquanto, tá? Gente, tanto a empresa que fez a excursão, quanto a empresa dos ônibus, que é a empresa terceirizada, a empresa que contratou a excursão, terceirizou o ônibus. Eles não se manifestam até o momento, não estão se manifestando até o momento, mas assim que eles se manifestarem, nós vamos trazer aqui para você. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, fique aí. Biju Uberaba. Produtos com qualidade a preços acessíveis para você e sua família. Temos kit escolar infantil, mochilas masculina e feminina, malas para viagem e bolsas de primeira linha com qualidade impecável. Praça Nossa Senhora da Abadia, 433, Uberaba, Minas Gerais. Queima de estoque, Móveis Solar. Móveis com descontos incríveis. Cama box casal com colchão de mola 10 vezes de 119. Conjunto de mesa off-white com 6 cadeiras 10 vezes de 159. Armário Itatiaia 6 portas 10 vezes de 99. Cômoda 4 gavetas com sapateira 10 vezes de 69. Colchão solteiro densidade 20, 249 à vista. Venha e leve o seu. Móveis Solar, o importante é você. Feliz Ano Novo! Quer começar o ano fazendo bem e ajudando as APAES da nossa região? Então compre o Triângulo da Sorte que tem mais de 400 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio tem 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil reais para você começar o ano com muito dinheiro. No primeiro e segundo prêmio, 20 mil reais em cada. No terceiro, 40 mil. No quarto prêmio, 300 mil reais. Mais 20 giros de 1.500 reais cada. Feliz Ano Novo! Com mais de 400 mil reais em prêmios. Venha fazer suas compras no Supermercado Foscarini. Há 24 anos atendendo todo Uberaba e região. E o melhor, carnes de qualidade com produção própria vindas direto da fazenda Foscarini, não é, Juliane? É isso mesmo. Selecionamos produtos frescos e de qualidade da nossa família para sua família. Supermercado Foscarini, vem pra cá. Atenção você que gosta de economizar e quer iniciar mais um ano com produtos de qualidade com menor preço. Vem para o Cervejeiro Bebidas. É preço baixo de verdade sempre, não é isso, Nelson? É isso mesmo. Aqui negociamos os melhores preços para garantir a tua satisfação. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. Sendo uma das lojas em Uberaba com alto centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Pois é, já está na hora do médico do povo. Quem está aqui ao meu lado é o médico Rodrigo Penha. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, como está? Como foi de ano novo? Excelente. Que bom. Bom, eu tenho já uma primeira pergunta aqui, doutor, que é da dona Edith. Dona Edith, tá ligado no Minas Urgente? Sua pergunta aqui para o doutor Rodrigo Penha, hein? Ela dizia que sofreu um acidente de ônibus, dentro de um ônibus, bateu o joelho no banco e afundou no local da artrose, ou seja, ela já tinha uma artrose nesse joelho. Ela pergunta, nesse caso, já estava afundado pelo problema da artrose ou foi no acidente? Pois ela disse que fazia atividades físicas, normalmente não sentia nada. Me parece que ela não percebia esse afundamento ou realmente foi por causa da batida do joelho lá no ônibus? Doutor? Edith, obrigado pela pergunta. Bom, a artrose, ela é simplesmente um mau funcionamento da articulação. Então, não existe deformidade na artrose. Diminuiu a quantidade de cartilagem, a articulação fica mais enrijecida, essa é a artrose.
Afundamento, abolamento, qualquer coisa, foi só pela pancada mesmo, né? Você pode ter tido um amassamento no osso, isso acontece mesmo. Pode ter batido e feito aquele amassadinho onde a senhora está percebendo. Machucou um pouco também o tecido subcutâneo, é onde está doendo. Qualquer trauma, qualquer lesão, quando a gente percebe que você bateu no ânus e está com alguma dor, inchou, está com dificuldade de caminhar, precisa de fazer uma avaliação para ver se não é um problema mais sério, que isso aí pode progredir e pode piorar a artrose que a senhora já tem. Se notou que a dor ou o desconforto piorou, melhor é dar uma olhada, porque existem pequenas fraturas que podem acontecer e a senhora nem percebe. Tá aí, dona Edith, as informações para a senhora. Muito obrigado pela participação. Eu queria pedir licença a você, telespectador, porque eu queria fazer uma pergunta ao doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, a gente sabe que final de ano tem a festa de Natal, tem a festa de Réveillon, a pessoa abusa de bebida, abusa de muita carne, enfim, sai do jejum, né, normal. Será que é aconselhável agora, em janeiro, fazer lá uns exames para ver como é que estão os rins e como é que está o fígado? Essa pergunta é interessante. A gente respondeu uma pergunta no último programa do ano, que era o seguinte: como fazer para exagerar? Primeiro, a primeira recomendação médica é não exagerar. A gente já passou até uma quantidade, 700 ml de cerveja, ou 350 ml de vinho, ou 30 ml de destilado, são quantidades de bebida que não vai atrapalhar nada. Na ceia, tentar não misturar muitos alimentos, vários tipos de alimento, mais do que 4, 5 tipos de alimento diferentes, levam a dificuldade na digestão, porque você precisa de acidificar o meio. Então, por exemplo, coma em pequenas porções separadamente. Então, come lá um frango e uma salada, né? Uma carne e uma salada, e depois deixa o carboidrato para mais tarde. Faça refeições pausadas. Mas se exagerou, e aí a recomendação melhor não é nem fazer exames médicos, mas você ter uma alimentação que seria mais ou menos um detox. Então, nesses primeiros dias do ano, tome mais líquido, coma mais salada, evite carne, gordura, porque você já consumiu no final de semana ou no final de ano, e tente voltar ao seu peso, né? Recomendações de exames, se eu tenho mais de 40 anos, então, exames de sangue pelo menos 2 vezes no ano, para eu saber como é que está meu colesterol, e exames cardiológicos, quem tem mais de 40 anos, pelo menos uma vez, ou se sentir sintomas, né? O que a gente fala é evitar o remorso. Você faz um monte de coisa errada, abusa de um monte de coisa. Depois, tem gente que quer fazer academia num mês, o que não fez no ano todo. Fazer dieta num mês, o que não fez no ano todo. Então, qualquer excesso em medicina é ruim. Tanto o excesso de coisas ruins, como o excesso da prática de atividade física, de dormir demais. Então, todos os excessos, até o excesso de alimentação adequada, chama ortorexia. Isso também é ruim. Quando você começa a ter excessos e você começa a ficar muito preocupado, isso faz mais mal do que bem. Então, sempre a virtude está no meio, procure sempre ser moderado. Isso aí, alcançar os resultados aos poucos, não é, doutor? O senhor falou de exame cardiológico. Eu tenho aqui uma pergunta da Maria, do bairro Tibério. Ela diz assim: tenho sentido o coração acelerar do nada, parece um ataque cardíaco. Se não for paixão, doutor, o que é que pode estar acontecendo com a Maria, hein? Maria, o nome está corretíssimo, taquicardia. Tem gente que confunde com ataque cardíaco, mas é isso mesmo. Batimentos acima de 60 a gente chama de taquicardia. E a gente pode ter isso aí por algumas causas. Por exemplo, diminuição do preparo cardiovascular, diminuição da resistência. Então, por exemplo, se você está com pouco preparo, está fazendo pouca atividade aeróbica, qualquer exercício que você faz, até subir um lance de escada, faz com que o seu coração acelere. Então, isso precisa de dar uma olhada. Outra coisa, estimulantes. A gente costuma muito usar energético, usar pré-treinos, coisas que tenham muita cafeína, que pode aumentar, acelerar o coração. Então, falta de preparo, excesso de estimulante. E a terceira causa, existem algumas doenças do coração, principalmente no nosso marca-passo do coração, que vêm e vão espontaneamente. Então, eu estou lá, estou bem, nada, assistindo televisão, o coração acelera de uma hora para outra e depois ele desacelera. Isso pode ser, sim, alguma doença que eu já nasci com ela e ela está se manifestando. Então, nem no check-up cardiovascular, o médico vai conseguir avaliar se existe isso ou não. Tá aí, Maria, muito obrigado. É claro, eu fiz uma brincadeira inicialmente, mas sua pergunta é séria, tanto que o doutor respondeu aí com muita precisão. Procure fazer um check-up, procure fazer exames. Agora, o João, do bairro Santa Mônica, ele pergunta assim: ando com muita dor nas costas, principalmente quando eu acordo. Pode ser problema na coluna? Ô João, a gente dá um dado aqui,
que 70% das pessoas vão ter, alguma vez na vida, dores lombares. Então, esse é o preço que a gente paga pela postura ereta, né? O homem, o Homo sapiens, passou a ser ereto, ao invés de andar de quatro como os animais, e ele paga um preço. Esse preço são as hérnias de disco, são as dores lombares, são as dores. Então, o que acontece? Por que dói? Não é a coluna que está doendo, é a musculatura paravertebral, que a gente chama de lombalgia. Então, olha a sua postura, veja se está fazendo atividade física adequada, veja se o seu colchão está adequado. Tudo isso porque a dor nas costas é muito comum e, normalmente, ela é muscular, então você precisa avaliar isso, tá bom? Doutor, também a questão do colchão pode ser um problema também, né? Pode. Se o colchão já estiver muito velho, pode dar isso? Isso depende muito da pessoa, do biotipo da pessoa, do peso, né? Então a gente recomenda nem colchões moles demais, que tem gente que acha que é confortável, e nem colchão duro demais, que pode dar ferida no corpo. Então tem que achar o colchão para o seu peso ideal, tá? Então isso é bom na loja que você vai fazer a compra, eles te ajudam pelo seu próprio peso a saber qual que é o colchão mais adequado. Ok, obrigado pela pergunta, doutor. Daqui a pouco a gente volta com mais pergunta do nosso público. Porque agora, gente, nós vamos falar da nova linha de limpadores perfumados Azulinha, edição especial. A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar sua casa mais cheirosa por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso e agradável que você só sentia em shoppings, lojas de alto padrão e hotéis, ora meu Deus, você também pode ter na sua casa. Edição especial Azulim, chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia e ameixa negra. Eu tô aqui, ó, com pera inglesa e frésia. Esse ainda não tinha sentido o cheiro. É muito bom. Roda a VT. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial, o melhor da perfumaria fina. A vida pede, a Start faz. Gente, vamos mudar de assunto. Infelizmente, a terça-feira foi marcada por mais acidentes com mortes. Além dessa tragédia enorme com ônibus na BR-365, o motorista acabou morrendo também na 365. Maria Eduarda de volta. Cadê a Maria Eduarda? Maria Eduarda, é com você. Bom, isso mesmo, Alexandre. Também na 365, em Patos de Minas, houve aí um acidente com morte de um homem de 50 anos que estava dentro de um Uno. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro era de Guimarães e por conta do impacto que aconteceu entre um caminhão e este veículo, a pista chegou a ficar interditada durante a tarde, sendo liberada apenas no início da noite. No momento da ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal estava atendendo o acidente deste ônibus, que foi o acidente anterior que a gente mencionou, e precisou parar o atendimento para ir até este acidente entre um carro e um caminhão. Segundo a PRF, o condutor de 50 anos seguia no sentido crescente da rodovia quando o caminhão invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro. A colisão aconteceu após a direção do caminhão travar, fazendo com que o veículo esmagasse o Uno contra a defensa metálica da pista. O motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que indicou que ele não consumiu nenhuma bebida alcoólica. A perícia da Polícia Civil foi acionada, para verificar os devidos acontecimentos no local. Pois é, uma tragédia também na 365, onde houve o acidente com ônibus. Fica aqui, Maria, comigo, porque já na MG 190, em Nova Ponte, uma pessoa morreu também após uma batida entre um carro e um caminhão. Maria.
Isso mesmo, Alexandre. Houve mais outro acidente, né, na MG 190 em Nova Ponte, que foi registrado também na terça-feira. Um caminhão e um carro de passeio bateram frontalmente. Em nota, a EPR Triângulo informou que foi acionada para essa ocorrência. Ao chegarem no local, encontrou uma pessoa já sem vida e outras 3 vítimas em estado grave. Todas estavam no veículo de passeio e ficaram presas nas ferragens. Entre as vítimas presas estavam uma mulher e uma criança que gritavam por ajuda para quem passava pela rodovia. Já nas imagens de segurança é possível ver o momento, né, da batida que esse motorista de caminhão que esse motorista bateu, né, na verdade. Por conta do acidente, foi necessário também fazer a interdição parcial da via durante a tarde. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar. Volto com você. Ok, Maria, obrigado mais uma vez por enquanto. Gente, que tristeza esse início de ano nas rodovias, né? Muito cuidado porque está chovendo. Agora volta para mim, vamos falar de coisa boa, um feliz ano novo. Quer começar o ano mudando de vida e ainda fazendo bem e ajudando as APAES da nossa região? Então compre o Triângulo da Sorte, que neste domingo tem mais de R$400 mil em prêmios. E somente no quarto prêmio tem R$300 mil. Isso mesmo, você não entendeu errado não, R$300 mil para você começar o ano com muito din-din. No primeiro prêmio, R$20 mil, no segundo, mais R$20 mil, no terceiro, R$40 mil e no quarto prêmio, R$300 mil. Eu vou repetir, R$300 mil. E nos giros da sorte são 20 prêmios de R$1.500 cada. Feliz Ano Novo com mais de R$400 mil em prêmios. E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Feliz Ano Novo! Quer começar o ano fazendo bem e ajudando as APAES da nossa região? Então compre o Triângulo da Sorte, que tem mais de R$400 mil em prêmios. E só no quarto prêmio tem R$300 mil. Isso mesmo, R$300 mil para você começar o ano com muito dinheiro. No primeiro e segundo prêmio, R$20 mil em cada. No terceiro, R$40 mil. No quarto prêmio, R$300 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Feliz Ano Novo! Com mais de R$400 mil em prêmios. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco Minas Urgente está de volta. Eu sei que você não vai me abandonar. Vai ficar aí. Eu te vejo já já. Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a vales compras de R$500 todos os dias. Óleo de soja 900 ml, 6,78. Lava-roupas 2 kg e 400 gramas, 18,98. Leite longa-vida, 3,28. Meio da asa, 14,98. Picanha bovina, 49,90. Filé de peito, 15,98. Marte Minas, aqui sua compra dá sorte. O período chuvoso está chegando. Venha conferir os pneus e freios do seu carro. Na Mila, você encontra todas as marcas de pneus nacionais e importados. Troca de óleo, amortecedores, higienização de ar-condicionado. Também é na Mila. Aqui na Prudente de Moraes, Anglo Embalagens e Anglo Festas. Aqui tem tudo o que você precisa em material para escritório e tudo para facilitar a organização da sua festa de reis. Não é isso, Tatiana? Isso mesmo. E você que já está pensando no carnaval, nós estamos preparados para te atender. Anglo Embalagens e Anglo Festas. Vem pra cá. Na hora de fazer ou trocar seus óculos, venha para a Telefotótica. São 3 lojas em Uberaba e 1 em Santa Juliana. Aqui tem garantia do melhor preço e entrega mais rápida da cidade, não é isso, Dani? É isso mesmo. Além da qualidade que você conhece e confia, tem sempre uma oferta esperando por você. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Aqui na Só Faróis e Latarias você encontra também o maior e mais variado estoque de para-choques que podem ser entregues na cor do seu veículo. A Só Faróis vende, pinta e instala pra você, não é isso, Dê? É isso aí, a garantia da peça, a garantia da pintura e da instalação, tudo em um único lugar. Só Faróis e Latarias, vem pra cá. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição.
médico do povo. Oferecimento Cardion, a primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Minas Urgente de volta, gente. Nós vamos voltar com o Carlos Vilela ao vivo. Ele está na casa da Lidiane. É mais uma vítima, foi mais uma vítima, entre as 6 vítimas, ela é uma das vítimas aí do acidente da 365. Carlinhos volta com a gente com mais informações. Carlinhos. Continuamos, Léo, aqui na Rua Manchester, bairro Jardim Europa, onde a família e também inúmeros amigos prestam as últimas homenagens a Lidiane Rocha, ela que estava neste ônibus que se acidentou na 365 na manhã de ontem, perto da cidade de Patos de Minas, no qual 6 pessoas perderam suas vidas e 40 ficaram feridas, ainda estão se recuperando, várias delas em hospitais da região. E o sepultamento da Lidiane está marcado para daqui a pouco, às 2 horas da tarde, no cemitério Campo do Bom Pastor. Sepultamento, por sinal, que está sendo arcado, tanto da Lidiane quanto o de outras vítimas que perderam suas vidas por conta de familiares e por conta de amigos, como vimos há pouco na reportagem do Jean Carlos, que também está sendo sepultado daqui a pouco em Uberlândia. Com relação à empresa, tentamos alguns contatos e a empresa não se manifestou até agora sobre apoio a nenhuma das vítimas do acidente, bem como as circunstâncias e causas do acidente na 365 na manhã de ontem. Ainda estamos aguardando um posicionamento. Os microfones da Band Triângulo estão abertos, assim também como qualquer informação que chegue via a nossa redação. Uma tarde triste para Uberlândia, 6 cidadãos que perdem suas vidas e, mais do que perdem as suas vidas, perdem a sua dignidade por não terem nenhuma assistência por parte da empresa da qual eles estavam compartilhando a virada de ano em Salvador, na Bahia, Leal. Isso é triste mesmo, Carlinhos, mas é claro que a gente vai exigir, claro, a posição tanto da empresa que fez a excursão, quanto da empresa que disponibilizou os ônibus. É preciso, sim, um esclarecimento, a sociedade precisa dessas respostas, as famílias, não só das pessoas que morreram, mas também das pessoas que se feriram, porque há pessoas ainda internadas por causa do acidente, inclusive crianças, e é claro que a gente vai aqui da Band Triângulo, vai acompanhar todo o desdobramento da investigação desse caso para trazer para você. E atenção, hein? Notícia de última hora agora, um outro grave acidente foi registrado agora há pouco na 365, entre Patos e Varjão, ou seja, quase no mesmo local onde houve o acidente com o ônibus. Foi um acidente fatal envolvendo um ônibus de turismo, deixou 6 mortos, mais de 40 feridos, que foi o acidente com o ônibus que a gente acabou de falar. Segundo informações preliminares, desta vez, neste acidente que você vê a imagem aí, uma van capotou e deixou pelo menos uma pessoa gravemente ferida. No momento do acidente, chovia mais uma vez. Vocês viram que eu chamei a atenção de vocês aqui. Na hora de pegar a estrada, muito cuidado, está chovendo demais na região, pista molhada, pode ter aquela lâmina fina de água, a chamada aquaplanagem, e aí o motorista pode perder o controle da direção e acontecer um acidente. A Polícia Rodoviária Federal está indo ao local. Mais informações você vai acompanhar durante toda a nossa programação. Em Uberaba, ossos humanos foram encontrados em um terreno que está sendo preparado para a construção de imóveis residenciais. Até um crânio havia no local, acompanhe. É isso mesmo, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde para o telespectador da Band. Diversos ossos humanos foram encontrados aqui em Uberaba, em um terreno que está sendo preparado para a construção de moradias. Esse terreno fica próximo ao bairro Valim de Melo, um bairro populoso da região sul de Uberaba. Os funcionários dessa empresa de construção faziam perfurações para a passagem da rede fluvial e de esgoto. Quando se aproximaram com esse trabalho de um buraco em um bueiro, eles perceberam diversos ossos que aparentavam ser ossos humanos. E então
acionaram a polícia militar. Os agentes, quando chegaram ao local, constataram que realmente esses ossos eram humanos. Um desses ossos era o fêmur e a poucos metros dali, posteriormente, foram encontrados mais ossos, outro fêmur e o osso de um crânio. A Polícia Civil foi acionada, enviou para o local uma perita criminal e uma investigadora. Elas fizeram o trabalho pertinente, mas nenhum vestígio que pudesse levar à identificação das vítimas foi encontrado no local. Mas um fato chama a atenção. Um desses ossos, um dos fêmurs, ele tinha uma placa metálica e pinos metálicos, o que pode ser, então, o ponto de partida das investigações para localizar e identificar os ossos dessa vítima. E estima-se que esse terreno tenha sido o palco de execuções, vistos diversos ossos em locais distintos dessa área. São essas as informações e eu volto com você no estúdio. Ok, muito obrigado, gente. É preciso verificar o que foi que aconteceu, né? É preciso uma investigação muito séria. Ossos largados, colocados aí nesse terreno. Olha só que terrível, meu Deus do céu. Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Feliz Ano Novo! Quer começar o ano mudando de vida e ainda fazendo bem e ajudando as APAES da nossa região? Então compre o Triângulo da Sorte, que nesse domingo tem mais de 400 mil reais em prêmios. E somente no quarto prêmio tem 300 mil reais. Isso mesmo, você não entendeu errado. 300 mil reais para você começar o ano com muito dinheiro. No primeiro prêmio, 20 mil reais. No segundo, mais 20 mil reais. No terceiro, 40 mil reais. E no quarto prêmio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil reais. E nos giros da sorte são 20 prêmios de 1.500 cada um. Feliz Ano Novo com mais de 400 mil prêmios. E você agora pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Feliz Ano Novo! Quer começar o ano fazendo bem e ajudando as APAES da nossa região? Então compre o Triângulo da Sorte, que tem mais de 400 mil reais em prêmios! E só no quarto prêmio tem 300 mil reais! Isso mesmo, 300 mil reais para você começar o ano com muito dinheiro! No primeiro e segundo prêmio, 20 mil reais em cada! No terceiro, 40 mil! No quarto prêmio, 300 mil reais! Mais 20 giros de 1.500 reais cada! Feliz Ano Novo! Com mais de 400 mil reais em prêmios! Estamos de volta com o médico do povo, Dr. Rodrigo, de volta aqui com a gente, não é, Dr. Rodrigo? Para esclarecer para a população, mas responder perguntas à população. Qual é o que o senhor indica agora para o início do ano, para as pessoas terem um ano de 2026 com mais saúde? Quais são as principais dicas, hein? Eu estive fazendo uma apanhada, Alexandre, e assim, o ano passado, os assuntos mais comentados aí na mídia, que as pessoas fizeram muita confusão, foram as canetas emagrecedoras e o uso de vitaminas e hormônios. Bom, a gente fala isso bastante de consultório, mas muita gente tem dúvida, porque na internet tem informação de qualquer tipo. Algumas informações com qualidade e outras informações com pouca qualidade, ou às vezes informações erradas. Não é porque está escrito ali doutor ou doutora que você vai no Instagram, no TikTok, no YouTube, achar que o que está falando correto. Então tem que ter bastante cuidado. Então a recomendação que a gente dá sempre é procure uma fonte correta de conhecimento. E se vai usar remédio, se vai usar remédio para emagrecer, se vai usar hormônio, se vai usar suplemento, procure o seu médico, procure alguém de confiança, ou pelo menos vá numa plataforma de confiança. Vai lá na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia. É muito interessante que existe um fenômeno na internet que as pessoas têm uma tendência a acreditar mais naquelas pessoas que estão falando algo que você quer ouvir. Por exemplo, está lá o Dr. Rodrigo há 8 anos aqui no Médico do Povo falando que deve evitar o excesso de gordura. Está todo mundo sabendo que deve comer pouco, que deve fazer atividade física. Mas aí aparece alguém escrito doutor na frente e fala assim, eu não acredito que você não come gordura. Gordura é a melhor coisa que existe porque nos nossos antepassados eles comiam muita gordura e não infartavam. Então você fala assim, não, realmente não infartavam. Não, as pessoas morriam
com 50 anos de idade, 40 anos de idade, eram idosos. E aí eu atendo, eu falo assim, isso é uma mentira, porque parece que existe um tom de verdade. Não, eu atendo pessoas da zona rural que só alimentam com gordura, com um alimento forte, e aí as coronárias estão todas obstruídas, eles têm placas de gordura, infartam, morrem cedo, não estão cuidando da saúde. Então, não existe esse mito do que é natural faz bem. Tudo que é natural faz bem. Não, tem droga que é natural. Você pode consumir uma droga que é natural, então não existe isso. Então, olha lá, vai usar canetinha para emagrecer? Recomendação médica. Vai comprar aquilo do Paraguai, ilegal, mandar manipular? Não, né? Agora, todo mundo precisa de remédio para emagrecer? Não. Existe uma recomendação médica para aquilo. E aí acontece um fenômeno que é assim, Alexandre. 80% das pessoas que usam sem orientação médica o remédio para emagrecer, perdem um peso, perdem 10, 15 quilos e 80% retornam ao peso que estavam antes. Estressou o organismo, gastou dinheiro, se arriscou e não teve resultado final nenhum. Então, essas recomendações aí para a gente começar bem o nosso 2026. É isso. Gente, eu tenho uma pergunta aqui da Ana, do bairro Luizote de Freitas. Doutor, ela teve dengue há um tempo e até hoje sente um cansaço fora do normal. Isso é comum? Existe sim, né? Tanto da dengue, da zika, da chikungunya, podem deixar sintomas, a gente fala dengue tardia, então pode deixar. Mas lembre bem, sim, que não necessariamente todos os sintomas que você vai sentir depois de ter tido uma dengue são decorrentes da dengue. Às vezes você pode estar entrando num período da sua vida de perimenopausa, às vezes você pode estar entrando em alguns outros problemas de saúde que você está achando que é pelaquela dengue que você pegou e não é. Em geral, curado o processo de dengue, a maioria das pessoas não tem sequelas nenhuma. Então, assim, tome cuidado para saber se não é uma outra doença que você está atribuindo à dengue e está lá com hipotiroidismo, iniciou um quadro de diabetes, está com falta de vitamina. Então, é sempre bom procurar um médico para pesquisar. Não fique sempre apostando que é sequela de uma doença, que na realidade não é. Lembrando sempre, existe vacina para dengue. Na rede pública ainda tem só para crianças e adolescentes, não tem para a maioria das pessoas, mas na rede particular tem para todo mundo. Se puder fazer um investimento de saúde, faça investimento em vacina da herpes zoster e vacina da dengue. Doutor Rodrigo, eu vou aproveitar que nós estamos falando da dengue. Tem uma pergunta aqui também. É o mesmo vetor que provoca, é o mosquito Aedes aegypti, que é do Marcos, do bairro Mansur. Ele disse que teve chikungunya e fiquei com dores nas articulações. Isso pode durar muito tempo? Marcos, pode. É terrível, terrível, uma dor de difícil controle, né? Então, a chikungunya deixa mesmo dores articulares e os 3 primeiros meses são os mais pesados. Os sintomas persistem até 6 meses, mas eu tenho pacientes que estão há 1 ano com dor e por consequência, por sequela disso, né? Então, por isso que a gente fala tanto para ter cuidado com os quintais, não deixar formação de mosquito, usar repelente, fechar as janelas ali por volta de 5, 6 horas da tarde para não ter o mosquito, para não correr o risco de infecção. Doutor, tem aqui também do bairro Jardim Brasília, o Paulo. Sinto muita queimação no estômago depois que como. Pode ser gastrite? Qual que é a idade dele, não? Ele não mostra aqui, ele não fala aqui. O Paulo não fala. O Paulo, uma característica dessa dor, porque algumas pessoas têm como alvo das suas emoções o estômago ou o esôfago. Então, o que a pessoa está estressada, está muito preocupada, começa a ter dor e queimação no estômago. Acima dos 40 anos de idade, isso aí pode ter uma complicação com esofagite, pode ter aquela bactéria H. pylori, uma gastrite. Então, se tiver com um mal-estar, dor, queimação, acima dos 40 anos de idade, precisa sim procurar um gastro e fazer endoscopia. Pode ser vários outros problemas, né? Lembrar que a parte emocional afeta muito, tá? E evitar usar remédio, que todo mundo manda usar qualquer remédio, esse remédio para bloquear a acidez do estômago, e aí você fica mascarando a doença, tá? Então, tente cuidar da parte emocional, alimente-se de 3 em 3 horas, evite excesso de bebida, excesso de café, excesso de tempero. Não melhorando os sintomas, procure um médico para fazer a avaliação. Não dar bobeira, porque existem doenças graves que podem se manifestar com queimação no estômago. Obrigado pelas perguntas, a todas as pessoas que estão fazendo perguntas. Agora, a Fernanda, bairro Morumbi, ela diz que tem muita dor de cabeça quase todos os dias.
Pode ser enxaqueca? Sendo ou não enxaqueca, não está normal, né, doutor Rodrigo? Não é normal, Alexandre, mas é comum. Algumas coisas são comuns. Nós acabamos de falar de dor nas costas e dor de cabeça também é comum. Então vamos lá, existe 2 tipos de dor de cabeça aí para a gente lembrar. Existe a que a gente chama de cefaleia. Cefaleia, a cabeça dói todo. Normalmente no final do dia, dormindo mal, está cansado, trabalha demais, lê demais sem um período, né? Não se hidrata direito. Essa pessoa vai ter cefaleia, que é dor de cabeça. A enxaqueca é um tipo diferente de cefaleia. A enxaqueca, normalmente, você vai ver pontos brilhantes, você sente algumas náuseas, um mal-estar, você pressente que vai ter a dor e quando ela vem, dói só metade do crânio, ou a metade direita ou a metade esquerda, vem associado com vômito, fotofobia, eu não consigo enxergar, e são crises mais demoradas. Então, a enxaqueca é uma super dor de cabeça e que às vezes tem uma causa, que pode ser um alimento, às vezes pode ser genética, às vezes pode ser uma vasoconstrição. Existe um tratamento profilático para dor de cabeça. Então, para essa enxaqueca. Então, cefaleia, que é a nossa famosa dor de cabeça, analgésico comum e vida mais tranquila. Vai melhorar. Sono bom, principalmente. E enxaqueca, muitas vezes não. Enxaqueca, muitas vezes você precisa pôr no médico para fazer um tratamento preventivo, remédio para evitar com que ela apareça. Doutor Rodrigo, então, muito obrigado. Obrigado pela participação do senhor mais uma vez aqui no Minas Urgente. Feliz ano novo mais uma vez, hein? Com saúde, não é? Amém. Obrigado e para quem está nos assistindo aí, feliz 2026. Muito obrigado. Gente, vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, é isso? Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Feliz Ano Novo! Quer começar o ano fazendo bem e ajudando as APAES da nossa região? Então compre o Triângulo da Sorte que tem mais de 400 mil reais em prêmios! E só no quarto prêmio tem 300 mil reais! Isso mesmo, 300 mil reais pra você começar o ano com muito dinheiro! No primeiro e segundo prêmio, 20 mil reais em cada! No terceiro, 40 mil! No quarto prêmio, 300 mil reais! Mais 20 giros de 1.500 reais cada! Feliz Ano Novo! Com mais de 400 mil reais em prêmios! Na virada Bernardão é oferta de verdade, pra começar o ano no azul. Filé de peito de frango sadia, 1 kg, 18,99. Costelinha suína congelada sadia, 14,99 o quilo. Rosquinha de coco Marilã, 500 gramas, 4,78. Farinha de trigo Lunar Premium, 1 kg, 3,98. Cebola extra, beterraba, cenoura, limão, melancia, 2,98 o quilo. Ovos brancos Perfa com 20 unidades, 7,49. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Venha para a Nova Nutri, a solução perfeita para o campo e para a cidade. Rações, sal mineral, feno, ferragem, selaria e muito mais. E agora que as chuvas chegaram, tem oferta, né, Camila? Temos sim. Na compra de uma caixa de Nexgard ou Simparic com 3 comprimidos, ganhe uma dose de vermífugo. Nova Nutri, vem pra cá. Aqui na Rede Soma Drogarias tem ofertas imperdíveis em medicamentos, perfumaria, tem farmácia popular e tem um aniversário premiado com sorteio de moto, TV e muito mais, hein, Zubeli? Isso mesmo, faça suas compras e concorra a vários prêmios. E o sorteio é dia 31. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Móveis Ideal, há 36 anos vendendo móveis selecionados e de primeira qualidade. Tem roupeiros com estrutura diferenciada, mesas, estofados, armários, camas, painéis, racks, cômodas e muito mais. Ah, e tem pontualidade na entrega e na montagem, hein, Deuslim? Isso mesmo, Móveis Ideal, ideal para seu lar. Vem pra cá. Chuva típica do verão acende um alerta para dengue, chikungunya, zika vírus aqui em Uberlândia. Com o aumento dos focos do mosquito transmissor Aedes aegypti, ações de prevenção e combate são intensificadas aqui na cidade. Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, o alerta para o combate à dengue se intensifica em Uberlândia. O período é considerado crítico pelas autoridades de saúde, já que o calor e a água parada favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nós temos aumento do índice de infestação em alguns bairros localizados
né, principalmente no extremo oeste e no setor sul, o qual teremos ações localizadas nesse setor. Em 2025, dados da Vigilância em Saúde mostram a gravidade do cenário. Já são 26.863 casos prováveis de dengue, com 26.860 confirmações. O município contabiliza 37 óbitos confirmados e 1 em investigação. A grande maioria das pessoas estão entre os 25 e os 44 anos, mais de 60%. Tivemos óbitos com pessoas com comorbidades acima de 60 anos e, infelizmente, alguns óbitos de pessoas menores que 15 anos. Para este ano, a Prefeitura de Uberlândia reforça as ações de enfrentamento à doença. Vamos fazer uma série de ações lá no sentido de visitas domiciliares, recolhimento de pneumáticos. Faremos também a questão dos fumacês, né? Em alguns locais faremos a troca solidária, que é a troca de alimentos não perecíveis por focos do mosquito aos finais de semana. O combate à dengue é uma responsabilidade coletiva. Em meio ao verão chuvoso, a participação da população é fundamental para reduzir os focos do mosquito e proteger a saúde de toda a comunidade. A Prefeitura lançou uma campanha contra a dengue com 20 ações de prevenção, como visitas domiciliares, recolhimento de pneus, bloqueios e monitoramento da infestação com armadilhas ou vitrampas, agora com o apoio da inteligência artificial. O município também integra uma iniciativa inovadora de controle das arboviroses em parceria com o Ministério da Saúde, Governo de Minas, Fiocruz e do Programa Mundial do Mosquito, com a implantação de uma biofábrica. O método Wolbachia, ele consiste na liberação dos mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia para que eles se reproduzam com os Aedes aegypti locais aqui de Uberlândia e seja estabelecida, então, uma população de mosquitos com Wolbachia não transmissores de doenças. Os volbitos, como nós chamamos, né, os mosquitos com Wolbachia, eles não transmitem dengue, zika e chikungunya para a população e eles também combatem essas arboviroses. É importante reforçar que o método ele é natural, não há nenhum processo de modificação genética, tem sua eficácia comprovada e é um método também autossustentável. Te vejo amanhã mantendo a fé apesar de tudo. Tchau. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba,